Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ele versa sobre a cobrança de aluguéis em uma ação renovatória em face do fiador, sem que o fiador tenha participado da fase de conhecimento que discutia ali os requisitos da renovação do imóvel não residencial. Deixa eu apresentar o julgado para vocês. Trata-se do recurso especial 2.060.759, oriundo de São Paulo, RESP 2060759. A referência completa do julgado e as informações constantes da ementa, os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui do ponto de vista fático que norteia, delimita a intervenção do STJ na hipótese? Nós tivemos na origem um contrato de locação comercial celebrado com prazo de 5 anos entre duas empresas e era pactuado ali o valor mensal de R$3.000 a título de aluguel. Constava uma pessoa natural como fiador. A locadora, ela não tinha interesse na renovação do contrato de aluguel com a locatária. Havia uma discussão ali, muito provavelmente, quanto ao valor. E aí, o que houve? A locatária propôs uma ação renovatória contra a locadora, requerendo justamente a renovação do contrato de aluguel por igual prazo, por mais 5 anos, com as mesmas condições. Houve uma discussão incidental quanto ao valor do aluguel que deveria prevalecer, e o juiz, na renovatória, fixou aluguéis provisórios no montante de R$4.000 e a locatária passou a pagar mensalmente esse valor de R$4.000. O processo seguiu, avançou, e aí após o término da instrução, o juiz fixou, deferiu a renovação do imóvel, da locação não residencial, mas determinou que o aluguel seria de R$6.000. Veja, inicialmente era R$3.000 no contrato inicial. O juiz fixou um aluguel provisório de R$4.000 e ao final ele disse, não, o valor correto é R$6.000 após a instrução. Essa sentença que fixa o aluguel definitivo, ela produz efeito ex tunc, quer dizer, ela retroage ao primeiro dia imediatamente subsequente, posterior ao fim do contrato primitivo. Significa dizer que a locatária que teve o contrato de aluguel renovado pagou no período após o término do prazo de 5 anos, primeiro mês de renovação, ela pagou R$4.000, mas deveria, na verdade, pagar R$6.000. Havia uma diferença, portanto, de R$2.000 por mês, que ela já estava durante a instrução do processo. Se eu não me engano, é cerca de 8 meses ou 9 meses. Depois, aí esse saldo, né, se forem 8 meses, R$16.000 acrescido de juros e correção monetária, era um crédito a favor da locadora, da empresa ré na ação de renovação. E aí, o que ela fez? Ela, a empresa ré, a locadora, a credora dessa quantia de R$16.000 atualizados, corrigidos e com juros. Ela juizou o cumprimento de sentença em face da locatária e do fiador para a cobrança desse valor. E o fiador alegou que ele não poderia participar, não poderia arcar com esse valor, com esse crédito no cumprimento de sentença, porque ele não tinha participado da fase de conhecimento. E aí eu vou lhes apresentar aqui os argumentos. Deixa eu rapidamente passar ponto por ponto para a gente tratar dos pontos que nos interessam nessa controvérsia. Nós temos a Lei 8245 de 91, que é a lei das locações dos imóveis urbanos. Ela trata tanto da locação residencial quanto da locação não residencial ou locação comercial. Para o que nós estamos vendo aqui, a renovação é apenas para a locação
não residencial. E aí, portanto, nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário tem direito à renovação do contrato por igual período, quer dizer, era 5 anos por mais 5 anos, desde que ele observe cumulativamente os requisitos ali do artigo 51, que não nos interessa, que não é o objeto imediato dessa nossa análise. Tá? No artigo 73, nós temos a previsão de que, renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez. Então, aquela diferença entre os aluguéis provisoriamente fixados e os aluguéis definitivamente fixados na sentença, quando da renovação da locação, essa eventual diferença pode ser cobrada nos mesmos autos, no cumprimento de sentença, como nós estamos vendo, e de uma só vez. Então, não é para realizar pagamento parcelado. Foi o que nós tivemos aqui na hipótese. A empresa, a locadora, estava cobrando da locatária a diferença de R$2.000 de cada um dos meses, aí junta tudo, faz um bolo e cobrou o valor tudo de uma vez só no cumprimento de sentença, mas em face da locatária e também do fiador do contrato. Então surge essa outra questão, a questão a respeito do fiador. O que nós temos aqui? Agora, partindo para o Código de Processo Civil, nós temos a previsão do artigo 513, parágrafo 5º, que prevê realmente que o cumprimento da sentença não pode ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável, o que nos importa aqui é o fiador, que não tiver participado da fase de conhecimento. Então, até agora, a alegação do fiador está fazendo sentido. Além do 513, parágrafo 5º, nós temos também a súmula 268 do STJ. O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo, só você corresponder aqui para a ação renovatória, não responde pela execução do julgado. É a mesma rácio, é a mesma lógica, só muda o tipo de ação. Mas esse só muda o tipo de ação tem lá a sua relevância. Isso por quê? Porque na ação renovatória, a Lei 8245, a Lei das Locações, 8245 de 91, quando ela trata da ação renovatória, ela tem exigências próprias. E aí o artigo 71 da Lei das Locações prevê que, além dos requisitos da petição inicial, faz-se menção aqui ao 282 do Código de Processo Civil. Porque era o 282 do Código de 73. É o atual 319 do CPC, que trata dos requisitos da petição inicial. Então, além desses requisitos genéricos da petição inicial do 319 do CPC, a petição inicial da ação renovatória deve ser instruída com requisitos adicionais. Aí vejam o que consta nos incisos 5º e 6º. A indicação do fiador, quando houver no contrato a renovar. E quando não for o mesmo, com a indicação do nome, então aí vai qualificar o fiador. Não era a hipótese, porque no caso concreto era o mesmo fiador. Então, indicação de qual vai ser o fiador. E inciso 6º, prova de que o fiador do contrato ou que o substitui na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for, a tal da outorga uxória. Então, o que nós temos aqui? Na ação renovatória, você não pode aplicar esta lógica de que ele não responde, porque quando do início da ação renovatória, ele anuiu. E se ele anuiu com a manutenção da fiança, ele anuiu com todas as consequências e todos os consecutários da própria ação renovatória, que prevê a possibilidade de cobrança do valor em atraso. Então foi essa a conclusão a que chegou o STJ, reiterando jurisprudência anterior nesse sentido. A título de exemplo, o recurso especial 1.911.617, da onde se encontra. Olha lá, para o ajuizamento da ação renovatória, é preciso que o autor da ação instrua a petição inicial com a indicação do fiador, que é aquele que já garantiu o contrato que se pretende ver renovado, ou se não for o mesmo, de outra pessoa que passará a garanti-lo, e com um documento que ateste que o mesmo aceita todos os encargos da fiança. O fiador não necessita integrar o polo ativo da relação processual na renovatória, porque tal exigência é suprida
pela declaração deste de que aceita os encargos da fiança, referente ao imóvel cujo contrato se pretende renovar. Desta arte, admite-se a inclusão do fiador no polo passivo do cumprimento de sentença, caso o locatário não solva integralmente as obrigações pecuniárias oriundas do contrato que foi renovado, ou, como na espécie, o pagamento das diferenças de aluguel decorrente de ação renovatória. Então, isso aqui é título de jurisprudência. No julgado pretérito, 1.911.617. E aí, qual foi, portanto, a conclusão que o STJ chegou nesse julgado agora, que é o RESP 2060.759? No mesmo sentido, de que o fiador não necessita integrar o polo ativo da relação processual na ação renovatória, admitindo-se a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença, caso o locatário não solva integralmente as obrigações pecuniárias oriundas do contrato que foi renovado. Ou seja, a alegação do fiador, do 513, parágrafo 5º do CPC, do artigo da súmula 268 do STJ, tudo isso faz sentido para todos os outros fiadores. Só que não se aplica ao fiador justamente da ação renovatória, por conta desta norma especial do artigo 71 da Lei das Locações, como nós vimos agora, ok? Então era isso que eu tinha separado para conversar com os senhores nesse vídeo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima, em breve.